qual que é o papel do GAECO, né? Para nós leigos, a gente não tem essa noção. Acho que seria legal você falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é legal vocês falarem disso e vocês falarem corretamente, porque muita gente não sabe o que é o GAECO e às vezes a pessoa fala, a GAECO teve aqui. Não, é o GAECO, porque é um grupo, né? É um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. O nome é grupo, mas a gente funciona basicamente em esquema de força-tarefa, tá? É composta por promotores de justiça, né? Que representam o Ministério Público, delegados, investigadores e escrivães, hoje agentes de polícia civil, da Polícia Civil, policiais militares. Nós temos alguns núcleos também que contam com guardas municipais e policiais penais, do DEPEN. E a gente tem uma parceria muito forte com o Instituto de Criminalística. Hoje em dia, é cada vez mais importante, mais essencial a participação da perícia criminal, tá? E do IML na investigação de crimes. E sem essa parceria com a criminalística, a gente não estaria conseguindo fazer metade das coisas que a gente faz lá no GAECO. E eu falo isso também em nome das outras polícias, tá? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Hoje, assim, depende de um laudo, depende de uma perícia digital, uma perícia criminal, tá? Então, assim, a gente funciona em força-tarefa, né? Eu sou coordenador jurídico, a gente traça ali as diretrizes investigativas, mas a gente tem também os policiais que constituem a maior parte, né, da força de trabalho dentro de cada GAECO. E são alguns GAECOs no estado do Paraná, localizados suas sedes nas principais cidades, mas com abrangência no estado inteiro. Cada cidade do Paraná está sob o guarda-chuva de algum GAECO. E aí, dentro desses GAECOs, existe também uma coordenação geral de todos esses grupos? Existe. A gente está hoje sob a coordenação do Dr. Cláudio Esteves, e por sermos parte do Ministério Público, tá, tanto nós quanto o Dr. Cláudio, subordinados ao Procurador-Geral, que é o Dr. Zanicotti. Muito legal. E deve ser assim, muito interessante trabalhar num ambiente desse, porque são profissionais multidisciplinares, né? Não sei se seria esse o termo, mas com conhecimentos bem diversos e que se unem, né, em prol de um objetivo comum, né? Então, acredito que seja um momento de compartilhar muitos conhecimentos dentro desse ambiente, né? A gente busca fazer uma pré-seleção dos policiais, tá? dos agentes que vão trabalhar conosco. E é óbvio que isso causa, às vezes, uma reclamação por parte das outras instituições, porque a gente vai justamente naquele policial que está se destacando. Né? Então, assim, é normal que os delegados, principalmente os delegados-chefes do interior, chefe da capital, o próprio gabinete do delegado-geral, não gostem das nossas solicitações porque a gente quer o melhor. Eles também querem o melhor. Então, a seleção brasileira dos melhores. Dos melhores. Aí, assim, a gente fica nesse embate, mas hoje a gente está com uma relação, graças aí ao nosso procurador-geral, muito harmoniosa, tá? Tanto com a Polícia Civil, quanto com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança, na pessoa do Coronel Hudson. Então, hoje a gente está muito bem, a gente entende também as necessidades dos outros órgãos, né? E tenta chegar ali num denominador comum. Até uma dúvida que eu queria tirar. O doutor mais ou menos já falou, né? Mas quais seriam essas qualificações que os profissionais têm para fazer parte do GAECO? Quais são os requisitos? Basicamente, tem que ser muito bom no que faz. Assim, a gente tem que ter policial bom de campo, a gente tem que ter policial bom de análise, tem que ter policial bom de tino investigativo, saber como começar uma operação, para que lado ir, né? Como você achar uma pessoa na rua, como você abordar uma determinada testemunha, como você encontrar um investigado. Então, assim, cada policial tem sua expertise, né? E a gente tenta ali explorar, usar a expertise desse policial para uma determinada tarefa. Sim. Então, para entrar na GAECO, tem que ser policial e tem que ser bom, então. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Eu imagino, o doutor deve saber disso, mas quanto o GAECO ele tem essa percepção pela população como um órgão muito sério e realmente, assim, valoroso para a sociedade, né? Porque está à frente de muitas questões, inclusive o próprio Ministério Público também, acredito que essa parceria seja extremamente próxima, né? Então, para a população também é uma informação positiva, saber que dentro desse órgão reúne
os melhores profissionais dessas áreas. Então, podemos confiar no GAECO, podemos confiar no Ministério Público. Essa é a opinião que eu tenho, acredito que a grande população também. O senhor percebe isso também? Então, agradeço primeiro o elogio para o órgão, né? E a gente reconhece, sabe, que a população tem essa visão. Né? Essa visão foi construída ao longo de muitos anos, tá? O GAECO tem mais de 15 anos no estado do Paraná e o trabalho tanto dos meus antecessores aqui em Guarapuava, quanto dos meus contemporâneos em todo o estado do Paraná, trabalhando para construir essa imagem. Legal. Então vamos mão na massa agora, eu quero saber realmente das atuações do GAECO, né? Nós tivemos recentemente algumas situações, né, de nível nacional, né, que aconteceram no Rio de Janeiro, a palavra facção criminosa teve muito em alta, né? Acredito Sim. que deve ter invadido as redes sociais de todo mundo aí. Mais falado no momento. Provavelmente, né? Agora fazendo 2 semanas praticamente, então é um assunto bem recente aí. Mas queria entender um pouco mais sobre esse termo na nossa região aqui no Paraná, mesmo Guarapuava e nas cidades da região. As facções, elas conseguiram penetrar no interior hoje das cidades do Paraná? Existe, de fato, um braço das facções hoje atuante aqui, próximos da gente? Sim. Então, Fábio, a gente tem uma facção criminosa que ela foi durante muitos anos praticamente hegemônica aqui no Paraná, que é o PCC. E nos últimos 15 anos, o que a gente verificava dessa organização criminosa? Que existiam poucos faccionados, tá? E esses poucos faccionados exerciam ali uma abrangência territorial de cidades e tinham muita responsabilidade. Ocorreu um movimento, tá? Orquestrado, ou provavelmente pelas lideranças, de multiplicação da quantidade de membros dessa facção. Tá? Então, nos últimos 15 anos, assim, aumentou em milhares de membros que fazem parte do PCC. Isso acarretou que em quase todas... Eu posso afirmar que em todas as comarcas do Paraná você vai ter criminoso faccionado, tá? Eu posso citar aqui para você, como exemplo, uma operação que a gente teve aqui do nosso núcleo do GAECO, deflagrada em 2020, que num dia a gente cumpriu 54 mandados de prisão. Nossa. E só num dia. E ao longo dessa operação, ali das várias denúncias, tá? Como o Fábio me alertou, deixa eu explicar o que é denúncia. A denúncia é uma petição inicial de um processo criminal. Né? Quando o promotor de justiça processa alguém criminalmente, ele tem que entrar com uma petição para o juiz chamada denúncia. Tá? Então, assim, nessas várias denúncias que eu apresentei para o juízo, não só aqui em Guarapuava, mas como em comarcas diversas do Paraná, até em Cruzeiro do Oeste, porque a gente identificou células dentro da penitenciária de Cruzeiro do Oeste funcionando. Só nessa operação do nosso núcleo, a gente identificou 116 faccionados. Tá? É um número alto. Ainda mais pro interior, né? A grande maioria na nossa região. Tá? Olha só. Ontem, né, na Operação Tríade, nós tivemos o cumprimento de 5 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão. Desses 8, a gente tem fortes provas de que pelo menos 4 são ligadas a essa facção criminosa. Tá? Então, realmente é um problema que se alastrou não só pelo Paraná, mas no Brasil. Né? O Paraná, assim como São Paulo, ainda tem a característica dele ser quase que ter a presença muito majoritária dessa facção, com exceção ali do litoral, da região de Ponta Grossa, que principalmente Comando Vermelho e facções ligadas ao Comando Vermelho vêm ganhando espaço, tá? Mas dali para o interior, tá? Principalmente Londrina, a presença forte do PCC. Tá? A gente tem a presença de outras facções assim, de não tão grande importância, mas hoje uma facção que assim, que vive aparecendo é a facção catarinense, primeiro grupo catarinense, né? Que pela proximidade e pelo Paraná ser rota de arma, de droga, acaba tendo muita relação com crime aqui no Paraná.
Isso imagino que deva mexer muito na estrutura, inclusive carcerária, né? Porque para manter membros de facções rivais, isso é uma complexidade muito grande. Então, isso afeta também a estrutura, né? Prisional. Cara, olha como é que é a sua percepção, Fábio. A nossa operação se chama Tentório, porque Tentório faz menção a uma forca. E a gente iniciou essa operação porque faccionados de outra facção, que não do PCC, estavam entrando na cadeia pública e morrendo enforcados, misteriosamente. E sempre com indícios de que se suicidou. Então, as investigações, tá, levaram a gente a concluir, tá, tivemos diversas provas nesse sentido, que essas pessoas que se enforcavam, realmente, a maioria se enforcava, mas sob uma coação violenta e irresistível. Era ou a pessoa se enforcava ou ela ia morrer espancada. Tá? E isso vinha de decisões da hierarquia no Paraná, né? Que havia condução. O que é a condução ali pelo tribunal do crime? É quando um criminoso, seja ele de uma facção rival, seja ele do próprio PCC, seja ele excluído, seja ele companheiro, ele é acusado de ter cometido alguma infração ao estatuto da facção. Tá? Então, ele é julgado e entra alguma hierarquia e autoriza dar o veredito dele de pena de morte. Então, caramba, que isso é uma coisa muito difícil da gente imaginar. Até eu vou revelar uma coisa que eu não falei para ninguém até hoje aqui no podcast. Eu não sei se você sabia dessa informação, inclusive. Mas eu sou ex-policial. Eu fiquei 2 anos na corporação, com muito orgulho de ser ex-PM. Optei por sair, né, e continuar na minha carreira que eu já tinha antes, né, na parte de comunicação. Mas conheço um pouquinho dessa vivência. E aí, quando o doutor fala que ele, muitas vezes ali o preso, né, acabou infringindo lá dentro, né, aquela norma da facção, então a gente percebe que nós temos o nosso universo aqui, né, das pessoas, né, os civis que seguem o regimento padrão da sociedade aí. Nós temos muitas vezes um universo paralelo, que às vezes onde o crime toma conta, então é a pessoa que está morando cometendo crimes, né? Então já é um universo paralelo, muitas vezes que o Estado não tem penetração ali dentro. E nós temos mais um universo paralelo dentro da própria carceragem, né? Então são 3 mundos completamente diferentes. E assim, quanto isso, muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, né? Então existe de fato três mundos aí, mais ainda, mas acredito que pelo menos esses 3 são mais evidentes, né? É uma realidade assim, quase que intangível pra gente, assim, sabe, Fábio? Quando você se depara com esse tipo de situação, você fala, nossa, o que tá acontecendo, né? Aqui na minha cidade, Guarapuava. É uma bolha, assim, que a gente fica chocado muitas vezes, né? Porque não tem, assim, ideia do que de fato está acontecendo. Se eu puder acrescentar, né? Como houve essa expansão, né? Hoje a gente tem uma diretriz da própria Procuradoria-Geral, que inclusive isso é alinhada com o governo do estado, né, com o governador Ratinho, de a gente tentar reforçar o combate a essas facções criminosas. Tá? Então, assim, por exemplo, eu posso citar aqui só nesse ano de 2025, das mais de 60 operações que os diversos GAECos do estado fizeram, mais de 10 são voltadas para facções. Tá? Facção, né, é digamos assim, uma espécie de organização criminosa. A organização criminosa ela tem uma definição legal na Lei 12.150 e a organização criminosa basta a união de algumas pessoas para cometer crimes. Né? Quando a gente fala facção, tem mais esse viés, assim, sabe, mais essa característica de uma organização criminosa armada, ligada ao tráfico de drogas, violenta, que comete alguns atos que muita gente considera terrorismo e por aí vai. Até o doutor tocou num assunto que está em voga, inclusive, nesse exato momento, né? A própria política em torno disso está ocorrendo para talvez denominar de uma maneira diferenciada o que seria uma facção, do que seria um grupo terrorista, por exemplo. Isso também está... Hoje Sim, é importante, porque assim, né, a polícia, o Ministério Público, tem que agir dentro da legalidade. E a gente precisa do respaldo legal para o enquadramento jurídico. Né? Se a gente não tem... às vezes muita gente acha assim, porque o promotor acusou... A gente não tira
uma acusação da nossa cabeça. Né? A gente tem que fazer o enquadramento da conduta de acordo ali com a legislação vigente. E a gente só pode agir no estrito limite da legalidade.